Poesias, contos, romance, escrita cuidadosa, impressões narrando a realidade. O Arte e Letra recebe hoje dois autores que respiram letras e literatura e estão lançando novos trabalhos. O Arte e Letra volta já. Olá, eu recebo Paula Fábio e Marcelo Donati, autores de Desnorteio e Boatos do Corpo. Muito obrigada pela presença. Paula, começo com você. Eu li Desnorteio e confesso que eu fiquei bastante impressionada com a força dos personagens dos três irmãos, não é? O Dorfo, o Miguel e o Benê. E você conta um pouco lá pelo início do livro que se tratam de lembranças, né, de reminiscências da infância. Como é que foi isso? Que lembranças são essas da sua infância? Primeiramente, eu te agradeço o convite ao pessoal da TV São Judas. E respondendo à sua pergunta, sim, são reminiscências da minha infância, de um longo período da minha vida até a juventude. Lembranças dos meus três tios, né, irmãos da minha mãe, que moravam em Sorocaba. E eu alterei os nomes, né, e fiz alguma ficção nessa história. É isso que eu ia complementar, porque você tem as lembranças da infância, mas você acrescentou, né, uma parte ficcional. Quanto? Sim, sim, né? É difícil pesar quanto é ficção, quanto é realidade. Ao final do livro, nem eu mesma sabia mais o que era, o que não era. E é um fato real, né? O que aconteceu com os três, né? Se tem uma parte mais real na história, é essa, a dos três irmãos. E o restante é bem ficcional, não é? Porque tem uma série de situações. Outra personagem que também me criou, assim, curiosidade, você coloca uma mulher de 40 anos, tem horas que ela é narradora, né? Que personagem é essa? Essa eu acho que foi criada aí também, não é? Na verdade, eu estou com 40 anos, né? E eu me vi refletindo muito sobre como era a minha vida na infância, como era na adolescência e hoje. E essa diferença, né? Até o início do livro comenta de como passa o tempo rápido, né? E eu me vi imersa nessa reflexão, de repente, na minha vida. Aos 40 parece que apertou um botão. E aí eu falei, puxa, é um momento preciso de eu refletir, entender o que aconteceu na minha família, entender o que acontece comigo e, ao mesmo tempo, pensar politicamente o país, politicamente a saúde, né, da internação deles, né, nesses episódios no livro. Eu acho que é uma grande reflexão, na verdade, o Desnorteio. Com certeza. E o que eu sinto, assim, um fato familiar que poderia ser pesaroso para você, acabou resultando numa obra literária tão bonita e você foi capaz, né, de tomar aquela realidade e, de uma certa forma, transformá-la, não é? Então, você está de parabéns realmente pelos personagens aí. Obrigada. Marcelo, agora eu quero falar sobre Boatos do Corpo. Só o título já impressiona. E o livro mais ainda, né? São poemas maravilhosos. Eles foram sendo juntados ao longo do tempo, porque me parece que não foram escritos assim todos de uma só vez. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz aqui em participar com vocês. Os poemas foram me perseguindo ao longo do tempo, né? E eu percebi que três temas fortes, né, se repetiam. O primeiro tema, a morte. E quando eu falo da morte, que aparece bastante no livro, não de uma maneira mórbida. Acho a morte dignificante. Penso que a morte faz com que a nossa vida tenha o verdadeiro sentido. Se nós tivéssemos a eternidade à disposição, provavelmente não seríamos tão bacaninhas quanto buscamos ser. É uma forma bem filosófica e até realística de encarar a morte. Eu acho mesmo que a morte é muito importante. Assim, ela nos norteia, né? E pensar sobre ela
não é malefício, ao contrário. Precisamos valorizar a vida que temos, Sim, né? Porque a vida é sim, maravilhosa. é. O Mas segundo... sabemos que nós temos um limite, né? Exatamente. Né? O segundo pilar, né, é religiosidade. Ela aparece bastante também no Isso livro. realmente parece. Sim. E quando eu falo religiosidade, eu não estou dizendo religião. Eu não tenho uma religião fixa, né? Mas eu entendo que o invisível, ele conversa com a gente o tempo todo, né? Imaginar, por exemplo, que papel e tinta me trouxeram aqui para que a gente se conhecesse, né? É sinal de que o etéreo, né, trama. E eu gosto muito dessas tramas e essas buscas, as mais diversificadas, elas me encantam. E o terceiro pilar, né, que eu sinto que é importante também, a família aparece bastante. Bastante, você faz bastante menções a ela. Por que eu penso assim? Eu acredito que na família, essa situação de morte e essa situação de religiosidade, essas duas situações, elas podem se materializar de uma maneira mais intensa. É quando a gente testa aquilo que a gente pensa ser. Com certeza. Você tem alguns poemas, acho que na grande maioria, eles são bastante visuais, concretos, e você traz mensagens, né, em poemas bem curtos. Eu gostaria de ler um e mostrar ao pessoal. Meu menor segredo tem 4 pernas. Você faz um jogo, né, com a palavra mesa e toma a página toda com esse poema, que tem um significado profundo. Gostaria que você comentasse rapidamente. A ideia é, como são vozes, os tais boatos, né, procurando o corpo, né, são do corpo e procurando o corpo, eu tentei mesclar linguagens. Então, os leitores vão encontrar poemas com uma estrutura mais tradicional, o tal do poema pílula, brincadeiras com haikai, acrósticos, tem crônicas aí, tem contos. Foi o que me espantou. Eu comecei a ler como um livro de poemas, né? Então, a uma certa altura, eu estou folheando e lendo, aí aparece um conto. Eu falei, espera um pouco, é um livro de poemas ou é uma mistura de poemas com contos? Você se sente, se percebe mais poeta ou mais contista? Como é que é isso? Não sei dizer direito. Quem escreve, pelo menos no meu caso, eu que tento escrever, né, não tenho controle sobre a produção. Até é curioso, as pessoas geralmente me perguntam, né, você viveu todas essas coisas? Você está em todas as coisas criadas? Quando eu dou a resposta, as pessoas ficam muito decepcionadas. Eu digo assim, não. Quer dizer, quando se produz, é lógico que um artista, ele empresta de si, né, elementos para essa edificação. Mas se eu fosse mensurar aqui, eu acho que 30% sim e 70% vem de fora, né? São esses entornos que querem diálogo. E eu sinto que isso é tão forte, assim, porque quando a gente pensa, por exemplo, em escolas literárias, o que acontece para que, num determinado período, autores que não se conhecem, vivem nos lugares mais distantes, de repente, eles passam a produzir com um determinado padrão, né? É sinal de que esse invisível interfere. Está funcionando interfere. aí. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto a Paula como você, Marcelo, são profissionais que trabalharam, né, com propaganda, publicidade e magistério também. Mas a paixão que se percebe no trabalho de vocês está nos livros, não é verdade? Foi uma decisão planejada essa de se voltarem à literatura ou isso aconteceu por esses fatos invisíveis aí que nos cercam? Fala, Paula. No meu caso, eu diria que foi planejado e ao mesmo tempo não. Na verdade, quando eu fui fazer propaganda, eu já sabia que eu queria escrever e, na verdade, queria ser escritora desde então. Mas com a dificuldade financeira do escritor no Brasil, falei, puxa, é grande, enorme, eu falei, eu tenho que viver de outra coisa, né? E aí eu pensei, puxa, eu escrevo, o que eu posso fazer? Qual tipo de redação, né? Então tinha o jornalismo, era um caminho. E aí eu escolhi a propaganda e fiquei alguns anos na propaganda, alguns não, alguns muitos,
né? Uns 15 anos na propaganda. Nossa, bastante. 15, e depois mais uns 5, assim, mesclando, freelance. E 15 anos em agência. Então, eu fiz redação para tudo, até propaganda de cemitério, falando da morte. Bom, você está na agência, você tem que fazer o que o cliente solicita, Exatamente. não é? Não tem muita escolha. Não tem. Então, mas o tempo todo incomodada, porque eu queria mesmo era literatura. Né? Então, às vezes você se magoa, às vezes você está oferecendo um produto que a pessoa não quer consumir. Então, tem alguns problemas. Tem coisas legais, você desenvolve a criatividade enormemente. Até um dia, comentando com um professor de letras, né, eu falei, puxa, não sei, eu acho que a propaganda não me serviu para nada, né? Ele, não, Paula, se você escreve um texto publicitário, você é capaz de tudo. Exatamente, porque você tem que convencer o outro de uma coisa que, às vezes, pessoalmente, você não acredita, Sim. não é? Então, olha a criatividade que tem que entrar nessa função. E, enfim, aí eu fui me planejando para sair da propaganda, tive algumas tentativas, né? Uma foi da livraria, eu montei uma livraria. Isso, eu queria saber a respeito dessa livraria também. Exato, ela está aí nesse percurso, né? A Rato de Livraria. Logo quando eu saí da propaganda, eu montei uma livraria, durou 5 anos, né? Em São Paulo, aqui em São Paulo. Foi uma experiência excelente, eu conheci muita gente bacana, que depois eu encontrei por aí no mundo literário. Por exemplo, hoje eu faço mestrado, né? E colegas meus de mestrado eram clientes meus da livraria. Olha. Né? O meu editor, o Eduardo, da Patois, eu conheci na livraria, nessa mesma época. Então, eu comecei a me encaminhar. E você, Marcelo? No meu caso, eu não planejei, eu não consigo planejar nada, eu acho. Porque, primeiramente, preciso dizer, amo lecionar, amo. Assim, sou um professor muito feliz e quero me transformar num educador, né? No caso da literatura, eu não sei explicar, assim, eu briguei muito com isso durante um tempo, durante um tempo eu pensei mesmo que o escritor era um fracassado, uma pessoa que não conseguia viver, não é, o momento presente, e aí depois, a posteriori, rearranjava, não é, o seu fracasso para sair bem na fita, não é? Pensei isso durante muito tempo. E foi um filme que mudou essa minha percepção. Aquele filme do Wim Wenders, Asas do Desejo. No filme, o Peter Falk, né? Ele faz o Peter Falk mesmo. E a história, basicamente, assim, de pessoas que são acompanhadas por anjos. A impressão que ficou a partir do filme é outra. Senti que o artista é aquele que seduz para a vida. Muitos apenas sobrevivem. Mudou pelo menos o seu modo de pensar, muito. que o E escritor... agora não brigo mais. Tá agora bom. eu recebo Que bom. como vem, né? E procuro registrar da maneira mais fiel possível. Daqui a pouco voltamos com Paula Fábio e Marcelo Donati. O Arte e Letra está de volta com Paula Fábio e Marcelo Donati, autores de Desnorteio e Boatos do Corpo. Marcelo, continuando a nossa conversa, que está tão interessante, algum lugar do livro você conta que a primeira coisa que você conseguiu ler foi livro amigo. Aí eu te pergunto, para você a literatura é uma proteção? E como foi na sua infância? Você lia muito em casa? Como é que era? Eu posso dizer que eu venho de um milagre, porque minha família pobre, periferia de São Paulo, pai marceneiro autônomo, mãe dona de casa, poucos livros em casa, né? E essa paixão pela literatura, ela surgiu cedo, posso dizer que cedo, especialmente na escola, né? Quando eu fui tocado, né, por algo que me desnorteou de uma maneira muito viva, né? Além de que, isso também preciso registrar aqui,
quando eu era bem pequeno, a minha avó contava histórias, uma contadora de histórias incrível, né? Eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Com É a minha certeza salvação. deve ter feito, porque a criança guarda muito, né, a sequência das histórias. Sinto também que meu pai me ajudou nesse universo imaginativo, contando e me apresentando aí os filmes norte-americanos. Os filmes passavam na TV, mas a paixão do meu pai, né, por esse tipo de construção artística, né, isso também contribuiu bastante, né, até eu encontrar na escola uma criatura que mudou a minha vida. Ah, isso você conta, eu fiquei apaixonada também. Conta para nós. É verdade, sim, na antiga sexta série, uma professora chamada Leni, professora de língua portuguesa, entrou, né, na nossa sala de aula, escola pública aqui em São Paulo, e depois é que eu descobri que era um jogo, né? Por quê? Dando ali uma aula, ela parou, dramática, era uma figura dramática, né? Disse, gente, mas tem uma história que não sai da minha cabeça, né? Eu não consigo me desligar dessa história. E ela, né, maravilhosamente, feito Sherazade, né, ela começou a contar a história de Bentinho e Capitu, Dom Casmurro. Eu não acredito. E ela foi pingando a história, né? Então contava um pouquinho, aí, não, gente, vamos voltar aqui para as nossas atividades e tal. Ela criou, né, uma atmosfera tão alucinante dentro de mim que na sexta série, se eu não lesse aquele livro, eu ia ter um treco. Parece que ela foi iludindo, não, mas trazendo a história aos pouquinhos, né, em doses homeopáticas, como capítulos de novelas, né, despertando a curiosidade. Eu não sei se no caso dos outros isso aconteceu, mas eu agradeço até o último momento. E você foi ler o livro? Li, então, foi uma coisa mais dramática, né? Família pobre pedia aos meus pais, né, um dinheiro, que eles conseguiram, sabe-se lá como, né, para que o livro fosse comprado pela escola. E aí foi feito o pedido e o livro não chegava nunca, né? Quando eu já tinha desistido, né, ela chegou um dia com um pacote bem mal feito, assim, um papel ordinário com um laço de barbante. Ela falou, menino, acho que ela nem sabia meu nome, menino, seu livro chegou. Nossa, que emoção! Foi maravilhoso. Eu faço ideia. Ela acabou influenciando, então, você, não só como leitor, mas também te levando a escrever, não é? É verdade. No caso, a literatura, a escrita, né, ela surgiu posteriormente. Assim, aos 14 anos, comecei a escrever por conta, basicamente, da adolescência, período de muita solidão. Eu sempre brinco, mas é uma brincadeira a sério, assim, que a melhor parte da adolescência é quando ela termina. Escrevi dos 14 aos 19 textos muito ruins, melodramáticos, românticos ao extremo. Mas né? é a forma que o adolescente tem quando gosta de escrever, de pôr os seus conflitos. Exatamente. E eu achava que era uma coisa sensacional. Aí, aos 19 anos, sei lá o que aconteceu, uma conexão, né? Passei a escrever algo que... Não, escrevi pela primeira vez algo que tinha uma marca. Eu falei, é isso que eu procuro durante todo esse tempo. E dali em diante, tenho tentado melhorar. Que bom. Paula, você que teve biblioteca, teve livraria, trabalhou em biblioteca, você pensa que hoje as crianças leem pouco, os jovens leem pouco? Como é que você encara essa queixa comum na sociedade de hoje, que os jovens não leem? Você concorda com isso? Qual o seu ponto de vista? Olha, é complexo falar sobre isso, a princípio. Em parte eu concordo, sim. Poucos têm uma Sherazade na vida, né? Pois é, deveriam ver mais, né? Nossa. Isso que é fundamental, né? Ela enredou ele, né? Sim. Literalmente. Enfeitiçou. Te enfeitiçou. Eu acho que são várias questões no nosso país, culturais, educacionais, os pais mesmo, tem muito pai. Se o pai não é leitor, ele dificilmente vai formar um filho leitor. Exatamente. Também foi meu caso, eu sou um milagre também. Olha Na minha só. casa não então, havia os milagres livros. existem, Existem, gente. são dois. Somos 3. Existem os 3. Eu não tinha livros em casa
Até, muito pelo contrário, né? Quando eu estava lendo muito, que eu sozinha juntei assim, uma mesadinha, um troquinho ali, um troquinho aqui, e fui e comprei meu primeiro livro quando eu tinha 11 anos, na banca. Nossa, que coisa boa. Foi Agatha Christie, foi... Olha, como é que é? O Mistério de... Não, Assassinato de Roger Ackroyd. olha. E aí eu comprei, eu estava lendo em casa e meus pais, o que é isso? Não, quem lê muito fica burro. Era esse tipo de contexto. Eles não tinham formação suficiente, Não, né? não tinham. Então, e meu irmão, ninguém assim era muito empolgado com livros em casa. Então, eu acho que essa realidade se reproduz até hoje. Infelizmente, Infelizmente, no país todo, a gente às vezes tem uma visão um pouco estreita, pensando em São Paulo, Rio de Janeiro, mas... O Brasil é muito maior do que isso. Nem todas as ONGs chegam em todos os extremos, há outras dificuldades, né? Mas eu concordo, eu acho que há pouca leitura, tem muita atividade do governo hoje sendo feita, presenciei na biblioteca, voltada para isso, mas eu acho que a gente não atingiu o ponto ideal. Você, Marcelo, você pensa que você consegue influenciar os seus alunos a lerem no seu dia a dia? Sem falsa modéstia, consigo. E eu digo isso porque é tanta paixão quando eu vou apresentar um livro para os meninos que o que ocorre é estranho e santo. Eu não mexo nisso. Os meninos pedem assim, vamos ter mais aula de leitura? A tal da gramática e tal. Eles cumprem o programa, né? Mas eles dizem, e eu já ouvi isso, as mais diferentes faixas etárias, eles dizem que o meu devotamento é de tal ordem que quando eu leio, isso também é muito importante, digo isso para os professores de modo geral, leiam para os seus alunos. Porque quando alguém lê, e principalmente aquele que sabe ler, ou que descobriu o caminho da leitura, essa leitura em voz alta faz com que o outro enxergue o que em segredo, né, individualmente... Exatamente, eles não percebem, eles não né? enxergam, porque quando a leitura é bem feita, né, um bom exemplo, um livro que tem humor, né? Se a criança lê e ela não ri, sinal que ela não conseguiu compreender, né, as intenções do autor. Quando o texto é lido, eles ficam eletrizados, eles querem mais, porque eles se divertem demais. Exatamente, eles querem mais. Paula, a Mariana Iannelli, que faz a apresentação do seu livro, diz que você fez uma estreia, porque é seu livro de estreia, o Desnorteio, né? Diz que foi uma estreia corajosa. Você se sentiu assim? Você concorda com isso? Concordo. Bom, falando da Mariana, uma figura maravilhosa, muito generosa, ela muito contribuiu para a escrita do Desnorteio, ela leu até versões anteriores. E eu acho que até vou além. Escrever já é um ato corajoso. Sem dúvida, é você se abrir ao outro. Você se abrir, eu acho, por coisas fortes que tem no livro, os personagens mesmo, né? Você escancarar, eu até digo no momento que é uma história sobre homens nus, então é como se eu estivesse nua ali também, diante do meu leitor. Então, sim, eu acho que é um ato de coragem. Uma estreia é coragem, reúne uma série de fatores, né? Então, você é uma corajosa. Acho que sim, acho que sim. Marcelo, você tem um trabalho muito bonito numa escola de comunidade lá em Paraisópolis. Em breves palavras, conte-nos um pouco que trabalho é esse. Eu trabalho no Colégio Visconde de Porto Seguro e há mais de 40 anos um projeto intitulado Escola da Comunidade que assessora, que acompanha os meninos de Paraisópolis e em torno. E é o amor da minha vida no momento, né? É a minha felicidade, assim, a alegria que o contato com aqueles meninos, a alegria que isso representa para mim é algo que eu não consigo traduzir com palavras. E o grupo de professores, né, o grupo tem transformado a vida de muitas famílias, muitas linhagens. Como eu até disse a você, quando um garoto, né, como aquele, ultrapassa a fronteira, não é um garoto que ultrapassa, é uma linhagem, porque a sua prole, né, no mínimo, chegará até ali.
é papel daqueles que virão, né? E os que virão devem suplantar esse... Ultrapassá-los. Exatamente. Que trabalho bonito. É maravilhoso. Que trabalho bonito. É um trabalho maravilhoso, sim. Emocionante, tocante e muito concreto. Que bom. As ilustrações do seu livro também, a da capa e as que estão por dentro, né? Fotos não, mas sombras, recortes, estão muito bem feitas. E é um primoroso trabalho do Leonardo Matias. Brilhante trabalho. Isso foi criado a partir da leitura que ele, Leonardo, fez do seu livro, ou vocês conversaram a respeito? Não, nunca conversamos pessoalmente. É algo... Foi ele outro milagre. Né? Ele leu os textos criou, e ele capturou a essência né, do livro. Eu até brinco dizendo que quando as primeiras ilustrações chegaram, a minha vontade foi processá-lo, porque ele roubou minha alma. Ele, né, ele conseguiu materializar, ele conseguiu materializar as ideias que os poemas sugerem. É um trabalho belíssimo. Elas são muito bonitas. Ele faz uns recortes, tem umas sombras, colorido, assim, e de uma delicadeza, né? Exatamente. Muito grande. Paula, eu gostaria de, aqui, para nós finalizarmos, citar uma fala, uma frase sua no final do livro que diz assim: porque no labirinto da vida, liberdade é enquanto sonhamos, e para sair, só voando. Você acha que a literatura é uma porta para esse voo? Com certeza, né? É uma das poucas portas para a gente sonhar. Né? As artes, no geral, né? São... Mas a literatura representa mais ainda? Para mim, né? No meu caso, representa tudo. Representa essa porta, essa liberdade. Eu acho que é o único jeito da gente transgredir mesmo também, né? E sonhar um pouco. Sonhar é uma porta. E o Leonardo Matias, realmente, retomando o que você disse do trabalho dele, é fabuloso. E o que aconteceu foi o Desnorteio aparecer assim, né, de ponta cabeça. De ponta cabeça, ficou muito... e ficou aí, diferente, né? Eu achei ótimo, assim, o Eduardo perguntou, você gosta, te preocupa? Eu falei, não me preocupa nada, eu quero mesmo que as pessoas estranhem. É Desnorteio mesmo, até o título está de ponta cabeça. Exatamente. Muito obrigada pela presença dos dois, sucesso. Obrigada a você. E assim que tiverem os novos livros prontos, estaremos à espera de vocês. Basta chamar. Obrigada. Hoje, no Arte e Letra, tivemos a presença de Paula Fábrio e Marcelo Donati, autores de Desnorteio e Boatos do Corpo. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.